Dr. Clóvis Fraga. Ele é urologista, gerente do programa de cirurgia robótica do Real Hospital Português, diretor médico do Real Instituto de Urologia e Robótica e membro do Departamento de Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é fellow em cirurgia robótica e laparoscopia do Clinique Saint-Augustin, Bordeaux, França, e mestre em ciências de saúde pela UPE. Hoje a gente tem uma ótima oportunidade para conhecer um pouco do uso dos robôs na medicina. O Dr. Clóvis inicialmente fará uma breve apresentação e depois a gente abrirá para perguntas que poderão ser feitas pelo chat ou levantando a mão. Aproveitem e fiquem conosco. Obrigada, Dr. Clóvis, por estar entre nós e por topar participar. Muito obrigado, bom dia a todos. Comentava aqui que essa nova modalidade de evento favorece que você consiga chegar a levar a informação à casa das pessoas, né? Sem que a gente saia, perde um pouco do contato humano direto, mas a gente consegue manter de alguma maneira essa ligação e tentar de alguma maneira compartilhar algum conhecimento, compartilhar experiências e aproveitar o tempo da quarentena, né? Então eu queria agradecer à organização do evento que me convidou para participar. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo em cirurgia robótica e o uso da tecnologia robótica na cirurgia, né? Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, doutor. Está aparecendo. Está aparecendo, né? Então, brevemente, eu vou fazer um pequeno histórico aqui do surgimento da robótica, eu vou falar um pouco do equipamento que tem hoje e as expectativas que a gente tem aí para o futuro, tá? Então, o primeiro autômato humanoide que se tem notícia na história foi desenvolvido por Leonardo da Vinci através de um projeto descoberto anos depois, que era um cavaleiro mecânico capaz de movimentar-se, movimentar braços, cabeça, mexer a mandíbula através de um sistema de roldanas. Aqui é um projeto desenvolvido muitos anos depois, baseado nos desenhos de Da Vinci, utilizando esses sistemas de roldanas que, inacreditavelmente, é o mesmo sistema que se usa nos robôs cirúrgicos que nós trabalhamos hoje. Então, esse termo robô, ele foi cunhado nos anos 20 por um escritor, Karel Čapek, um tcheco que, numa peça de teatro, usou esse termo, que seria uma palavra eslava, que poderia designar um trabalho exercido de forma compulsória, um trabalho escravo. Então, Čapek, na sua peça de teatro, quando ele usa pela primeira vez o termo robô para esse tipo de artefato. No mesmo ano, em 21, a gente vê nesse jornal humorístico francês, a ideia, lá embaixo está colocada uma sala de cirurgia nos anos 2000. E a gente consegue ver no desenho que era o chargista era um visionário. Então, ele imaginou um cirurgião sentado num console, operando com as mãos e com os pés, através de pedais, braços robóticos, movidos por sistema de roldana e operando um paciente à distância dele. Coincidentemente, o ano 2000 foi o ano da primeira cirurgia robótica realizada com o aparelho Da Vinci. Então, parece que esse cara recebeu um sinal de como é que a coisa seria pela frente, né? Isso propiciou mudanças, aí, inclusive, nos blocos cirúrgicos, nas salas de cirurgia, salas do século XVIII, XIX, começo do século XX, até as salas de cirurgia disponíveis hoje com todo esse aparato de monitores, de robôs e de tecnologia bastante avançada. A tecnologia robótica na medicina ela já é utilizada em outras frentes também, como a gente pode ver em alguns exemplos aqui, um exoesqueleto que favorece pacientes paraplégicos a conseguir se movimentarem de maneira mais como se diz, autônoma, né? Robôs cirúrgicos, como aí embaixo, que fazem a visita ao leito do paciente com o médico à distância, ou cápsulas endoscópicas, ou robôs que conseguem ajudar na enfermagem para transporte de pacientes. Na evolução da cirurgia propriamente dita, isso começou nos anos 90 ainda do século passado, com a utilização desse braço robótico chamado ISOP, que foi desenvolvido por essa empresa Computer Motion,
e que servia para que a gente encaixasse a óptica numa cirurgia laparoscópica e ela fosse movimentada através de um comando de voz. Então, o cirurgião pedia para aproximar ou para distanciar a imagem para a esquerda, para a direita, e o braço robótico, assim, reproduzia os movimentos pedidos pela voz do cirurgião. Essa mesma empresa ela avançou na tecnologia e desenvolveu esse robô Zeus, que era um robô, também o cirurgião operava à distância, num console, movimentando os braços robóticos. E assim, no ano de 2001, esse cirurgião francês, Dr. Jacques Marescot, ele realizou pela primeira vez uma cirurgia com a equipe francesa desde Nova York, operou um paciente com problema de vesícula em Estrasburgo, na França. Ficou conhecido como Operação Lindbergh. Não ganhou muita mídia, porque isso foi realizado no dia 7 de setembro, e no dia 11 de setembro caíram as Torres Gêmeas em Nova York, e por razões óbvias isso dominou o noticiário mundial. E depois essa empresa Intuitive, ela compra os direitos da outra empresa e passa desde os anos 99 a desenvolver sozinha, ocupando sozinha esse espaço de protagonismo no mercado da robótica em cirurgia. Então ela desenvolveu o robô Da Vinci, que teve ao longo dos anos seus modelos avançando, né, sendo evoluído cada vez mais. A gente tem o modelo 99, que era o Standard, em 2006 o modelo S. Esses dois não se utilizam mais na prática clínica. Em 2009, o robô SI, que ainda tem, talvez é o robô que mais tem à disposição. Em 2014, chega o robô Da Vinci XI, que é o que nós operamos da Nospor Português, que para o Brasil é o robô mais moderno aqui em atividade, já que o robô de 2017, que é o X, é um híbrido entre o SI e o X, ainda não está no Brasil, e mais recentemente o Da Vinci SP, de single port, que é um robô onde o cirurgião consegue, através de uma única incisão, fazer toda a cirurgia por aí, utilizando os equipamentos robóticos. Isso ainda não está autorizado no Brasil. Esse último robô só tem 50 unidades no mundo, 49 unidades no mundo, sendo 48 nos Estados Unidos e uma na Coreia do Sul. Esse é o robô Da Vinci, é o que a gente utiliza, né? E ele proporciona, aí a gente consegue ver as imagens no sentido anti-horário, uma equipe fazendo uma cirurgia aberta, depois uma cirurgia laparoscópica e depois ali uma cirurgia com o uso do robô, então, uma laparoscopia assistida pelo robô. Isso trouxe como evolução uma menor invasividade, né, menor agressão cirúrgica, por termos também uma melhor visão, ou seja, a imagem que a gente captura é uma imagem em alta definição, em 3 dimensões, a imagem 3D, com imagens magnificadas, que faz com que a estrutura que a gente está operando se torne 10 vezes, talvez, mais aumentada do que a estrutura real. Proporciona melhor ergonomia para o cirurgião, ou seja, a gente opera sentado, com os braços apoiados. Isso confere uma longevidade maior para o cirurgião, talvez, já que ele vai ter menos lesões de ombro, de pescoço, de joelho ao longo da sua vida profissional. Favorece também que ele opere mais descansado e, portanto, com chance de uma execução melhor da cirurgia. Ele tem um filtro de tremor, onde o próprio sistema ele reconhece aqueles movimentos que não são movimentos intencionais. Então, se houver qualquer tremor, ele filtra e esse tremor não é reproduzido para a extremidade das pinças. Ele tem outra vantagem também da multidisciplinaridade. Então, você pode usar uma série de especialidades cirúrgicas e, dentro delas, uma série de cirurgias diferentes. Só tem vantagens? Não, ele tem desvantagens também. Então, a falta de sensação tátil, a gente não percebe o tato durante a cirurgia. Isso, em princípio, pode parecer uma coisa terrível, porque a gente está acostumado a usar o tato durante a cirurgia, mas a qualidade de visão é tão superior que muitas vezes você nem percebe que não tem a sensação do tato, porque você consegue desempenhar, você sabe exatamente a força que você tem que usar, por exemplo, para fazer um nó, com que intensidade você pode tracionar uma estrutura abdominal, né? Outra desvantagem é o custo, porque realmente é um custo bastante elevado quando a gente compara com as outras modalidades cirúrgicas.
e como desvantagem ainda é o menor acesso. Então, nem todos os centros eles têm possibilidade ou têm disponibilidade de um equipamento robótico para cirurgia. Então, esse é o cenário mundial. Hoje existe instalada aproximadamente 5.000 unidades robóticas no mundo inteiro, a maior parte deles na Europa e Estados Unidos. E no Brasil a gente tem em torno de 70 robôs, isso cresceu muito do ano passado para cá. Esse ano, por razões óbvias, a coisa realmente vai dar uma freada, mas esse é o cenário, tem em torno de 70 robôs, a maior parte deles seguindo a linha do mundo, estão nas regiões mais ricas do país, né? A maior parte deles na região sudeste. No Nordeste tem disponibilidade de 8 robôs, sendo 3 deles em Pernambuco. O primeiro caso realizado no mundo foi no ano 2000, um francês, Dr. Claude Abou. Em 2008 foi feito no Brasil, no Sul-Libanês. Em 2015, o primeiro caso no Nordeste, no Hospital Monte Clínico. Em 2016, o primeiro caso em Pernambuco, sendo que iniciamos depois, em 2019, o primeiro caso no Hospital Português, que foi o primeiro caso de Da Vinci fora do Rio e São Paulo, do Da Vinci XI, né, fora do Rio e São Paulo. Como eu tinha falado do papel da multidisciplinaridade, todas essas especialidades elas dispõem da possibilidade do uso do robô, sendo que a urologia, nossa especialidade, é o carro-chefe, sobretudo com a prostatectomia radical, que é a cirurgia que visa o tratamento do câncer de próstata. Também pode ser tratado rim, glândulas adrenais, bexiga e uma série de outras cirurgias, mas a prostatectomia radical, por ser talvez o tipo de câncer mais frequente no homem, e que tem um apelo muito grande, que além da gente conseguir tratar o câncer com a mesma eficácia das outras abordagens cirúrgicas, a gente talvez consiga minimizar as sequelas ou as consequências da cirurgia, sobretudo no que diz respeito à continência urinária, ou seja, a capacidade de preservação da continência da urina e da manutenção da potência sexual, através da preservação dos nervos que favorecem a ereção, e você consegue curar o paciente e deixar ele com mínimo ou com nenhuma sequela. Como é que se forja um cirurgião robótico? Então, primeiro ele tem que ser cirurgião. Óbvio, ele tem que saber operar. Não adianta você colocar uma pessoa sem habilidade cirúrgica num robô e ele não vai conseguir desempenhar a cirurgia. Então, ele vai usar o robô como um artefato para melhorar a sua condição de fazer a cirurgia. Então, para isso, ele tem que passar por um treinamento que hoje ainda ele é um treinamento fornecido pela empresa que produz o robô. Então, inicialmente, se faz uma certificação que a gente chama de certificação online, onde a gente entra na internet para identificar a estrutura do robô, cada elemento, cada botão, cada parte do equipamento, para que você tenha total domínio do que é aquilo, você é avaliado, você tem que passar uma nota superior a 80%, senão você não é aprovado. Depois de feita essa certificação online, você faz observação de casos, ou seja, você visita hospitais que já têm o robô funcionando para assistir cirurgias, passa pela fase de simuladores, onde você vai fazer exercícios usando o console para desenvolver essa simulação em cirurgia, treinamento em service, onde você aprende a acoplar o robô e mexer no robô de maneira geral dentro da sala de cirurgia. Depois, a certificação do console, onde você vai para um centro específico de treinamento e faz um teste antes, depois uma série de exercícios inanimados e, por último, você faz uma cirurgia em modelo animal e depois você é avaliado novamente. Conseguindo também a aprovação com 80%, você está certificado como cirurgião de console, que ainda assim não lhe permite operar com total desenvoltura, porque você nunca realizou uma cirurgia em paciente sozinho. Para isso, existe a figura do proctor, que é o tutor de cirurgia robótica, que vai acompanhar o cirurgião por aí pelo menos 10, 15 casos, vai depender de cada cirurgião, talvez um pouco mais, da evolução de cada cirurgião, e o cirurgião, o tutor, o proctor, ele acompanha o cirurgião até que ele perceba que ele tem total condição e desenvoltura para levar a cirurgia ao fim sozinho. Isso aqui é mostrando um videozinho de um dos simuladores disponíveis, onde o cirurgião está mexendo ali no console, olhando pelo binóculo do robô, utilizando os pedais de energia, de câmera, de tudo, que eu vou mostrar um pouco mais à frente,
para visualizar uma cirurgia virtual e realizar essa cirurgia virtual. Durante a cirurgia, se há um sangramento, o simulador alerta. Se você está no plano errado, o simulador alerta, para que você venha ganhando condições de manipulação desse sistema, né? Então, o robô ele tem joysticks, a gente está vendo aqui o joystick e a seta mostrando para a pinça. Então, a mobilização desse joystick, ele favorece com que ele permite com que as pinças desenvolvam movimentos iguais àquele que o cirurgião intenciona fazer, e a pinça, por ter essa estrutura, ela permite um grau de liberdade de movimentos muito grande, completamente diferente do que se faz na laparoscopia e semelhante aos movimentos da mão humana. E através de um sistema que a gente chama de sistema mestre-escravo, o cirurgião ele direciona para as pinças e para os braços robóticos aquele movimento que ele quer. Portanto, o robô não tem nenhum movimento autônomo. Tudo o que é desenvolvido naquele momento é desenvolvido pelo cirurgião com auxílio dos joysticks e das pinças robóticas. Com isso, a gente consegue, sentado no console, usando os pedais e aí as mãos, vocês podem ver o movimento nos joysticks, permite a gente apreender tecidos, cauterizar, usar tesoura, cortar, e todo o movimento que a gente faz aí no joystick, ele vai ser reproduzido exatamente igual no interior do paciente. Então, as pinças vão reproduzir aquele movimento que eu estou fazendo ali no joystick, e a gente consegue operar, fazendo com que a gente consiga ter movimentos delicados, como a gente coloca aqui numa cirurgia, isso é uma cirurgia de próstata, já numa fase final, onde a gente está unindo, está suturando a uretra aí, onde a agulha está entrando, com a bexiga, né, para manter o fluxo urinário normal. Então, você vê, a gente está operando de maneira com movimentos de gestos muito delicados e num local muito apertadinho aí. Então, pra você ter ideia, a gente está operando embaixo do osso pubis, abaixo do osso pubis, que é uma área muito restrita para você chegar, e o robô favorece com que você chegue e tenha movimentos delicados aí. Esse é o console, então existem alguns mecanismos de segurança para evitar qualquer tipo de trauma. Então, marcado em cima nesse cockpit do robô, a gente vê no número 1 um sensor de presença do cirurgião, ou seja, enquanto eu estou com a cabeça olhando no binóculo, que é o número 2, o robô ele interpreta que eu estou olhando. Então, todo movimento ele é permitido porque ele está sendo monitorado pelos olhos do cirurgião. Nesse binóculo, a gente consegue ter toda a imagem, o domínio do campo cirúrgico, com imagens de altíssima qualidade, né? E a partir do momento que eu tirar a minha cabeça do console, automaticamente, imediatamente, os braços eles bloqueiam, eles travam. Então, se alguém mexer no joystick sem estar com a cabeça no console, o robô ele não vai reproduzir lá dentro do paciente movimento nenhum de pinça. No centro, a gente tem um touchpad, onde o cirurgião ele tem total controle dos movimentos do robô, ou seja, então eu consigo por aí controlar absolutamente tudo, maior ou menor iluminação, o alto-falante do auxiliar, que ele fala comigo, eu escuto através do alto-falante, o meu microfone eu abaixo, diminuo, a posição para a ergonomia do cirurgião no console, a posição da ótica, a gente opera com ótica de 0 graus e também de 30 graus, e com um toque nesse touchpad eu consigo olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, eu consigo mexer em vários sistemas do robô com um touchpad ao meu alcance na hora que eu precisar. E esse número 4 é um botão vermelho que tem ali, e ele está nas 3 módulos do robô, que é um botão de emergência. Então, qualquer situação que aconteça de mau funcionamento do robô, eu aperto esse botão e o robô está imediatamente travado. E a gente vai resolver o problema do robô ou, eventualmente, converter a cirurgia para uma outra abordagem, seja ela laparoscópica para quem é laparoscopista ou aberto para quem é cirurgião de via aberta. Aí a gente vê a plataforma, a prateleira de pedais do robô. Então, a gente tem dos dois lados, aí tem esse grupo de pedais pretos, né? O primeiro lá de cima é o que a gente chama de clutch. Esse pedal, na hora que eu piso, ele desconecta o meu console dos braços robóticos. Então, eu consigo mexer no joystick
sem ter movimento lá no robô. Isso serve para quê? Se eu estiver numa posição desconfortável para operar, eu piso no clutch, me reposiciono, fico numa posição ergonômica mais favorável e solto o clutch e a pinça volta a funcionar. Abaixo dele a câmera, o pedal da câmera, que nesse tipo de cirurgia, quem controla, diferentemente da laparoscopia, quem controla a visão da cirurgia é o cirurgião, não o auxiliar. Então, isso favorece com que o cirurgião ele olhe exatamente para onde quer olhar, na distância que ele quer, na posição que ele quer, e o cirurgião fica muito mais à vontade para operar dessa maneira. Esse pedal preto lateral é um pedal de mudança de comando de braços. Então, nós temos 2 braços, mas quando operamos robótica, nós temos 3. A gente tem possibilidade de trabalhar com 3 pinças ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo, tocando nesse pedal, mudar o comando de um braço para o outro. Aí eu pego uma estrutura, posiciono do jeito que eu quero, toco no pedal de novo, volto para os outros 2 braços e continuo a minha cirurgia. Né? Os pedais amarelos e azuis são pedais de energia elétrica. Então, os pedais amarelos para uso de energia para corte e os pedais azuis para coagulação. Então, na medida que eu piso nesses pedais, eu coagulo e corto usando energia elétrica monopolar ou bipolar. E essas 2 estruturas marcadas em vermelho embaixo são sensores que mostram no meu monitor que o meu pé está ali perto. Então, se eu passar o pé perto, sem nem pisar no pedal, ele vai acender uma luz e dizer, ó, teu pé está aí pertinho. Então, cuidado para não pisar de maneira inadvertida no bisturi elétrico. Então, a gente só vai pisar quando realmente estiver pronto, estiver pegando a estrutura certa para fazer aquilo que é certo. E apontado pela seta, tem um pedal de freio, que também é segurança, ele trava o console e evita que existam movimentos que não sejam necessários. E o carro aí dos braços robóticos, né? Ele tem também um touchpad que é comandado, tem um botão vermelho ali também circulado, né? E ele tem esse touchpad que permite com que a enfermeira de sala ele pré-estabeleça o que a gente quer fazer. Então, mexendo aí, ele já coloca, ele diz, olha, a gente vai fazer uma cirurgia ou da pelve ou do rim, então ele já consegue dizer qual é a área que a gente vai operar, em que lado, qual é o lado da cirurgia que a gente vai operar, por onde é que o robô vai entrar, se ele entra pelos pés do paciente, se entra pela lateral do paciente. Então fica tudo pré-estabelecido. E no momento que a enfermeira empurra esse carrinho em direção ao paciente para a gente acoplar as pinças, né, a partir do momento que ele estabelece a posição, ele também trava para evitar movimentos inadvertidos. Essa seta aí na base mostra exatamente que aí também tem um sensor para evitar que se machuque um funcionário, por exemplo, ou seja, na hora que o robô está se mexendo, se toca nessa parte posterior, o robô para automaticamente para evitar qualquer tipo de dano ou ferimento. E aí é o robô já preparado para a cirurgia, então ele já está acoplado, já está vestido com as capas estéreis, não é? E com as pinças acopladas. Ali em cima está circulado o local onde se prende essas capas estéreis. É um ímã, e se por alguma razão solta esse ímã, esse braço automaticamente bloqueia o movimento, porque ele interpreta que existe alguma situação fora do esperado e que pode, de repente, causar até um risco de contaminação na cirurgia. Então, parou o braço, você tem que olhar para tudo e ver o que está acontecendo e reposicionar a capa. Na ponta da seta aí a gente vê a pinça acoplada no braço robótico e o detalhe na pinça mostrando que ele tem que estar bem encaixado na base do braço robótico para que o movimento seja efetuado. Se ele não estiver bem encaixado, bem acoplado, o braço também não se movimenta e acende luzes e dá alerta sonoro para que a gente reposicione os braços robóticos, né? Esses círculos branquinhos aí é que eles vão favorecer, no momento que estão acoplados, aos diversos movimentos da extremidade da pinça robótica, que, como eu disse a vocês, é feito através de cabos em sistemas de roldanas. E nesse modelo XI ele ainda tem, no carrinho dos braços, no carrinho do paciente, essa marca que emite um laser, tá, que marca no paciente o ponto central da cirurgia. Então, no momento em que a gente coloca o carrinho para começar a cirurgia, ele entra com esse X em laser e o ponto central é o ponto onde vai entrar a câmera. No momento em que a gente acopla a câmera, a gente aperta esse botão que a gente chama de target
e ele vai fazer com que, enquanto eu tiver esse botão apertado, os braços robóticos vão se mover automaticamente para ficarem na melhor posição possível, do ponto de vista ergonômico, para a realização da cirurgia, sem que haja conflito entre os braços e as pinças. Ou seja, ele pré-estabelece um posicionamento dos braços baseado nesse alvo, que é lá dentro do paciente, colocado também no órgão-alvo. Então, dentro do paciente aparece também um alvinho em laser, e eu coloco, por exemplo, em cima da próstata e aciono o target. Aí o braço ele vai se posicionar para aquela cirurgia que eu pretendo fazer. Então, a evolução robótica em cirurgia foi uma coisa bastante importante, tanto que algumas publicações mostraram a importância disso. Então, essa revista Science, que fala de robótica de maneira geral, ele coloca como uma segunda grande inovação essa plataforma robótica da Vinci, nesse caso específico da plataforma SCP. E por conta disso, houve uma busca muito grande. A Intuitive, a empresa que mantinha até esse ano o domínio da cirurgia robótica através de suas patentes, ele perde a patente esse ano, e no mundo inteiro mais de 60 companhias já vinham estudando, esperando o momento da quebra da patente para poder colocar em uso clínico seus artefatos robóticos também para uso em cirurgia. Então, mais de 66 companhias nesses países começaram a desenvolver cirurgias para utilização em todo tipo de cirurgia, desde implante de cabelo, a cirurgias ortopédicas, cardíacas, abdominais, etc. Né? Algumas plataformas já estão prontas, essa da Universidade de Cambridge já está em uso de maneira experimental na Inglaterra e na Índia, mas esse ano eles vão entrar na prática clínica. A Medtronic também tem seu robô pronto para entrar no mercado. Existem outras plataformas robóticas com essa mesma intenção. Aqui a Transenterix, aqui uma plataforma robótica para cirurgia transoral, né, que pode ser usada em cirurgia de otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo. Plataformas japonesas, plataformas coreanas, muito semelhantes às plataformas que a gente utiliza hoje. Essa plataforma é a plataforma chinesa, e essa outra plataforma chinesa, e nesse caso aqui, através de tecnologia 5G, esse cirurgião ele conseguiu operar um paciente a 50 km de distância, com um delay totalmente imperceptível, ou seja, praticamente em tempo real, ele fez essa cirurgia à distância, o que vai proporcionar, propiciar a possibilidade de se faça isso. Também você operar de uma cidade a outra, sem perda de qualidade de imagem. Mas uma pergunta que se faz, já que a gente está falando de medicina e de pessoas, qual o impacto de aceitação de cirurgia robótica, da tecnologia robótica nos pacientes? Então, foi uma pesquisa feita com mais de 11 mil pessoas, mostra que 55% dos entrevistados aceitariam ser tratados por robô, desde que isso trouxesse mais eficiência, tanto no diagnóstico como no tratamento propriamente dito. Em países emergentes, esse percentual é muito maior, diferentemente de países avançados, onde a robótica já está estabelecida, vamos colocar assim, né? E o principal motivo para que as pessoas não gostassem, que elas não gostariam de ser tratadas pelo robô, seria a falta de confiança na capacidade do robô em tomar decisões, né? E na realidade hoje não funciona assim, a decisão é uma decisão médica, e a ausência do contato humano. Então existe o medo de que a coisa fique muito mecanizada e que o lado humano, o lado caloroso do contato médico-paciente se perca. Então 40% das pessoas não gostariam por essa razão. Então, apesar dessa abertura maior à tecnologia, a presença humana ainda continua sendo muito importante e essencial para os cuidados de saúde. Uma pergunta que fica o que é que nos espera no futuro, né? A gente vai ser substituído por robô? A função do médico ela deixa de existir? Como é que funciona? A gente imagina que por muito tempo ainda não. Eu acredito que isso não vai acontecer, né? E uma coisa que se espera para o futuro talvez seja a cirurgia automatizada, né? Através de inteligência artificial. Já hoje os dados que a gente opera, a imagem que a gente opera com robôs que são compilados com Big Data, com todas essas imagens, todas essas cirurgias são compiladas. A ideia é que esse seja o ponto-chave para se automatizar no futuro,
câncer, você consiga aliar a anatomia do paciente com todos aqueles dados compilados de cirurgia de movimento robótico, que se faça uma cirurgia totalmente automatizada. Mas isso ainda parece ser uma realidade distante. E talvez em pouco tempo a gente perceba situações como essa que a gente vai ver nesse videozinho aqui, onde parece uma coisa absurda e que a gente talvez conseguisse ver exclusivamente em filmes de ficção científica, mas a gente nunca pode duvidar da mente humana. Então, se você tem a ideia, a internet e a disponibilidade de material, é possível talvez fazer cirurgia nessas condições à distância e totalmente fora do contexto, né? Então, eu queria agradecer o convite, eu espero ter passado alguma informação que tenha sido interessante, pelo menos que suscite alguma dúvida e alguma discussão em cima do uso da tecnologia da robótica, e mais uma vez agradecer a organização, as pessoas que me convidaram e as pessoas que usaram o seu tempo para poder me assistir aqui hoje. Muito obrigado. Bem, nós aqui agradecemos ao Dr. Clóvis Fragas pela brilhante apresentação. Vale salientar que nós estamos numa iniciativa aqui de várias instituições, né? Então, no caso, a Universidade Federal de Pernambuco, né? a UPE e a SESMAC, né? E serve também um pouco de inspiração, né? Nós estamos mais associados a um programa de pós-graduação e de graduação em computação, aí no nosso caso aqui dos organizadores, mas existem grupos, né, multidisciplinares em todas as instituições que podem se beneficiar dessa cooperação, né, com a sociedade, né, em particular, nós estamos numa iniciativa aí de estreitar a colaboração, né, com as entidades que usam robótica, né, em particular na medicina. Não, esse é um passo inicial e estamos muito satisfeitos que o Dr. Clóvis, né, no meio dessa pandemia toda, conseguiu aí fazer essa participação, né, que foi de altíssimo nível, né. Acho que agora, no momento, nós vamos passar para a parte de perguntas, né? Então, as perguntas podem ser feitas como Mosaic, que é o nosso colega aí, para explicar. Eu já habilitei agora, quem tem interesse de realizar perguntas, a opção de você clicar no microfone e habilitar seu microfone do seu equipamento para que você possa realizar a pergunta. Cito que quem deseja fazer uma pergunta, clique no bonequinho lá, que aí ele fica com a cor para que a gente possa saber quem é que está querendo falar. Então, exemplo, Matheus está aqui clicado, Marlon, né? Então, eu vou dar a palavra para Matheus para ele fazer uma pergunta. É só uma observação. Seria interessante que as pessoas se identificassem, certo? Antes de fazer a pergunta, né? De onde ela pertence à Constituição. Legal. Então, Matheus pode perguntar, não é isso? Boa tarde, estamos escutando Isso, bem? Matheus. Legal, tive que habilitar Estamos aqui. Uma boa tarde aqui, bom dia no Brasil, estou morando agora em Berlim e acompanho a live de longe, é um prazer poder acompanhar. Quero primeiro de tudo agradecer ao doutor pela completa apresentação que ele fez. Enriqueceu muito, porque realmente eu tinha muitas dúvidas sobre o robô em si. Eu sou completamente leigo nesse assunto. Eu fiz engenharia química, não terminei e estou aqui tentando uma vida nova do outro lado do mundo. Admiro o Dr. Clóvis Fraga como um profissional e como uma pessoa em si, até porque ele é meu sogro. E é isso, eu tenho uma pergunta para fazer. Doutor, quando você começou a operar com
o robô em si, ter o contato e tudo mais, né? A gente sabe que tem aquele tempo de entrada no robô, porque, como você mesmo falou, são cirurgias totalmente distintas, da aberta e da laparoscópica. O que é que você percebeu, doutor, em relação à questão tempo, quando você começou a operar com robô? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Boa pergunta, Matheus. Um abraço para você aí, para a Mariana e para a Valentim. O tempo cirúrgico, a gente percebe que com o evoluir das cirurgias, você consegue ganhar tempo em cirurgia. Porque se você tem uma visão melhor, se você tem equipamentos melhores, aquilo que você já faz num tempo X, você vai conseguir economizar tempo, né? Porque você tem um artefato que permite isso. Então, uma das outras vantagens, e foi boa a sua pergunta, porque isso eu não citei durante a aula, ela é exatamente o ganho de tempo, a diminuição do tempo cirúrgico. E também, por conta disso, ele favorece menos agressão cirúrgica. Se você tem menos agressão cirúrgica, o paciente ele se recupera mais precocemente. Então, hoje, quando eu opero, por exemplo, uma cirurgia de próstata, num caso totalmente favorável, a gente opera o paciente num dia e no outro dia ele está indo para casa. Né? Existem centros que já operam o paciente de manhã e dá alta para o paciente à noite, por exemplo. Quase que virou um day clínico, hospital dia. Então, o tempo cirúrgico ele vai ser maior no momento em que você começa, porque você está numa curva de aprendizado, mas quando você chega naquele ponto ideal, você passa a ganhar tempo com cirurgia. Obrigado, doutor. Um abraço, doutor. Um abraço. Professora Maria. Obrigada, doutor Clóvis. Muito boa, excelente nesta apresentação, conteúdo extremamente completo. A gente vê a precisão, né, a capacidade da robótica na mão dos médicos, mas me fica a pergunta, que diante de todas essas coisas extraordinárias, o que é que ainda falta? O que é que hoje em dia seria o mais essencial que ainda não está disponível? Bom, a gente tem algumas coisas que seguramente já estão pensadas e certamente já estão em evolução. Mas, por exemplo, como eu citei, a gente precisa de talvez um software para tato, isso vai melhorar a gente. A visão, a gente já tem uma visão muito boa. Hoje, já inclusive, os próximos robôs já estão sendo lançados, onde o campo cirúrgico, que eu preciso mexer, por exemplo, hoje com o robô que eu tenho que pisar naquele pedal e mexer com as mãos para posicionar onde eu quero olhar. E já tem robô sendo desenvolvido onde a imagem do campo cirúrgico ele vai se mover através de sensores com o olho do cirurgião. Então, o próprio monitor vai, a partir do momento que eu mexo o meu olho, ele direciona o campo cirúrgico para aquele lado. Então, existe ainda muita coisa em evolução. Uma das coisas que eu acho que precisa evoluir muito é custo, não é? Porque, por exemplo, desses 70 robôs que a gente tem no Brasil, só 4 são utilizados em hospitais públicos. Por conta do custo do equipamento, por conta do custo de manutenção, custo dos insumos. Então, isso inviabiliza, diante do cenário atual, que os serviços públicos disponham desse tipo de robô. E é uma coisa que está sendo estudada, é exatamente isso. A redução, obviamente que o custo é muito alto, como você tem uma empresa só comercializando isso, você não tem aquela concorrência, então o preço ele persiste alto. A partir do momento que outras plataformas sejam colocadas, isso deverá diminuir, o custo deverá diminuir, e a gente consegue expandir isso para mais pessoas. Então, e o senhor acredita que vai ser fácil, quer dizer, barateando, vai ser fácil para os médicos agirem com a robótica, porque precisa de um perfil, né? A pessoa não tem ali a mão na massa. E será que vai ser fácil para o profissional adotar a robótica, para qualquer profissional?
O começo são quebras de paradigma. Então, quando se lançou o robô, tem muita gente que era contrária ao robô. Isso é um absurdo, isso não vai servir, isso vai entrar, isso é só comércio, vai entrar e vai sair. E a gente vê que já são 20 anos de robótica na medicina. E a gente só faz evoluir com isso, e a tendência é que a evolução ela seja ainda maior. Né? Hoje, o treinamento ele é dado exclusivamente pela empresa que comercializa o robô. Não o treinamento cirúrgico, mas o treinamento da robótica. E uma discussão muito grande que acontece hoje é que as próprias sociedades científicas, no caso da gente, a Sociedade de Urologia, sejam responsáveis por esse treinamento. Se você tem um número maior de robôs à disposição da comunidade médica, então você vai passar a talvez ser treinado no seu próprio hospital, ou seja, o médico residente ele vai entrar, naquele hospital tem robô, ele vai ser treinado em robótica e ele vai sair operando robô. Então, a tendência é que essa coisa se democratize com a diminuição do custo e com o aumento do número de unidades, não é? E com a democratização maior, vamos colocar assim, do treinamento, que mais cirurgiões eles possam utilizar a tecnologia em favor dos seus pacientes. Dr. Clóvis, eu tive o prazer de ver uma cirurgia robótica, né, com você. Fomos com uma equipe aqui de SESMAC, com o professor André, que é o coordenador de medicina, e eu confesso que eu voltei maravilhado e daí partiu ou iniciou essa necessidade da gente conhecer um pouquinho mais. Por mais que eu tivesse presenciado toda a cirurgia robótica, realmente a palestra foi muito esclarecedora, porque a gente tem um certo distanciamento do procedimento e a gente não consegue entender tudo que tem por trás da cirurgia, né? Então, em primeiro lugar, eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão da certificação. Como se dá esse processo? Existem empresas que já fazem um processo de certificação no Brasil? A sua foi feita onde? Enfim, detalhar mais o processo da certificação de se capacitar para operar com esse robô. Vou te explicar a minha situação e a situação geral. Então, por exemplo, eu em 2008 eu fiz uma formação na França de cirurgia robótica. Então, eu fiz o treinamento lá, eu fiz todos os passos, todos os steps lá, eu cheguei a operar lá como médico assistente, mas eu não tinha certificação exigida da empresa. Então, quando eu voltei e quando chegou a robótica aqui em Pernambuco em 2016, eu tive que fazer essa certificação. Então, essa certificação ela é organizada pela empresa e ela é feita em alguns centros específicos. Na ocasião que eu fiz em 2016, eu fui fazer isso na Colômbia, num centro chamado INCIMED, de Centro de Tecnologia lá de Bogotá, porque no Brasil não tinha. Hoje, no Rio de Janeiro, existe um instituto chamado IRCAD, do qual eu também participo, eu sou professor do IRCAD desde 2009, já desde a França, e depois eu segui aqui no Rio de Janeiro, em Barretos, onde tem as unidades. E no IRCAD, a partir do ano passado, eles começaram a fazer também a certificação para o robô, exclusivamente para o robô XI. Então, quem quer fazer a certificação, ele tem que ser indicado por um hospital que tenha o robô, não é? Porque não adianta você fazer uma certificação e não ter onde aplicar esse seu aprendizado. Você tem que ser indicado pelo hospital que tem a cirurgia robótica e vai a esse centro, que hoje é no Rio de Janeiro, para treinar o XI. Se você quiser treinar o SI, que é o modelo anterior, aqui no Brasil, acho que só faz em São Paulo, né? No Einstein que está fazendo, acho que é o Einstein que está fazendo o treinamento, mas a tendência é que você comece a ampliar. Então, mais centros poderão ser centros formadores se o treinamento sair exclusivamente da esfera da empresa, né? Mas, por enquanto, é organizado pela própria empresa Intuitive nesse Instituto IRCAD. E uma vez certificado, doutor, você tem que renovar essa certificação? Não. A certificação ela serve para você ter uma declaração de que você conhece aquele equipamento e que você sabe manipulá-lo. Você sabe qual é o botão que aperta, que liga, que desliga, onde é o pedal, onde mexe a câmera. Ele certifica que você tem domínio daquele equipamento, você tem condição de mexer naquele equipamento. Ele não certifica, por exemplo, se você sabe operar.
não é? Então, por isso que é importante a indicação. Então, vamos lá, que um cirurgião que não saiba operar próstata, ele resolva fazer uma cirurgia de próstata porque tem um robô. Ele não vai conseguir fazer por conta do robô, porque ele tem que ter esse conhecimento prévio, ele tem que saber fazer a cirurgia e se utilizar do equipamento robótico para poder fazer o procedimento, né? Então, a partir do momento que você tem um domínio daquilo, você não precisa de uma recertificação. Você não precisa. Agora, o cirurgião que certifica, ele precisa operar acompanhado de um cirurgião do lado. Então, por exemplo, o Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão, ele comprou um robô XI. E tem um grupo de urologistas começando, já certificados, e começando a fazer cirurgia. Mas para que eles operem, eu tenho ido para São Luís do Maranhão. Então, eu vou para lá, eu marco as cirurgias, lá, 2 cirurgias no sábado, 2 no domingo, tal, marco as cirurgias, eu vou e acompanho eles nessa fase inicial. Vai chegar um momento que eu vou dizer, eu não preciso mais vir, você pode operar sozinho e está tudo tranquilo. Então, é aquela fase de tutoria, né? Você, o cirurgião, vai usar o conhecimento cirúrgico que tem, aliado ao conhecimento que ele obteve da máquina, mas sendo auxiliado por um cirurgião mais experiente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Clóvis? Eu vi que na caixa de texto tem algumas perguntas, talvez. Isso. O aluno Marlon, do curso de Sistema de Informação, ele está perguntando se, pelo que eu entendi, se você acredita que existirá a possibilidade da gente ver uma matéria ensinando a manipular esse tipo de robô dentro da universidade, da faculdade. Do ponto de vista teórico é possível, sim. Inclusive, hoje nas escolas já se falam disso, mas mais precisamente dentro da formação do cirurgião em si, que se fala, né? Então, hoje talvez se fale eu não sou professor universitário, não dou aula para alunos, eu ensino residentes nos seus treinamentos, mas hoje talvez se fale da robótica como uma das possibilidades para o uso da medicina, mas não talvez como uma matéria para ensinar o aluno a saber da robótica, para que ele tenha noção daqui a que ele existe, a que se presta e quais são as possibilidades. Professor Joelso. Bem, olhando do ponto de vista da tecnologia em si, né, do desenvolvimento, né, a parte aí de hardware, de software, a gente tem preocupações, né, com a garantia da segurança, né, do que foi desenvolvido, né? Então, é conhecido aí, por exemplo, que você precisa testar o que foi desenvolvido, né, para eventualmente encontrar falhas e propor correções, né? Então, do seu ponto de vista aí médico, se isso tem sido uma preocupação, né? Você tocou assim, né, em alguns aspectos de segurança, né, que você não conseguir estar no campo de visualização, equipamento, né, tem mecanismo de autoproteção, mas assim, a gente sabe que equipamentos podem falhar, né? Tanto a parte mecânica, quanto a parte eletrônica, quanto a parte de software, né? Então, na tua experiência, se isso tem sido uma preocupação e como é que se garante, em particular, né, a segurança de toda essa tecnologia, né? Se há mecanismos explícitos, porque existem normas que podem ser aplicadas, né, para serem seguidas, né, para o processo de certificação, né? Então, eu queria ouvir teu comentário sobre esse aspecto aí. Você já soube, já teve conhecimento de algum problema que foi causado pela tecnologia mal funcionar, então, por exemplo? Pessoal, isso é extremamente incomum, mas é uma preocupação constante, né? Então, como tudo em cirurgia, a gente tem, quando a gente entra em cirurgia, a gente entra com a preocupação de que tudo funcione perfeitamente. Desde as cirurgias que a gente faz por via aberta, qualquer via, porque a gente está ali com um paciente que confiou em você, está sedado, totalmente entregue, para que você execute uma função, um ato médico, e tudo tem que sair
da melhor maneira possível. Quando você junta isso um equipamento, né, então você também passa a ter preocupação com o equipamento em si. O que a gente tem no dia a dia é que a gente tem um suporte muito grande da empresa. Então, não raro, nas cirurgias, tem um funcionário da empresa dentro da sala de cirurgia. Né? Então, a gente tem, para cada 3 unidades de robô, um funcionário específico. Então, assim, a cada 3 robôs na cidade, tem que ter um funcionário para ele. Então, dependendo da situação, e tem um sistema de plantão, assim, vamos colocar assim, ou seja, qualquer situação que aconteça, tem alguém para responder de maneira imediata. Além de tudo, isso tudo é monitorado de forma por internet, então todo o sistema, eles sabem em que momento está se realizando a cirurgia, qual cirurgia está sendo realizada, existem manutenções programadas do robô, né? Então, assim, a cada período existe a manutenção, você tem que desmarcar qualquer procedimento, porque é dia de manutenção do robô. Qualquer situação que aconteça, você contacta a empresa vem, substitui uma peça, ou repara, ou faz um reparo do sistema, através do software do sistema, né? Então, assim, eu nunca presenciei uma situação em que a gente precisasse, por conta de falha do robô, a gente suspender a cirurgia ou convertê-la para outra via. E minha relação assim com o robô no dia a dia, ela de 2016 para cá, ela faz parte da minha rotina. Então, eu nunca presenciei essa situação, nem mesmo no ano que eu passei na França. Então, eu nunca vi. Né? Existem situações que são, que a gente chama de erro, são os erros do robô, são o erro recuperável e o erro não recuperável. Então, às vezes você está na cirurgia, acende uma luz e aparece lá como erro recuperável. Então, alguma coisa ali, ou que desencaixou, ou que desacoplou, qualquer situação que faz com que a gente não consiga prosseguir a cirurgia, você repara ali na hora e continua a cirurgia. E o erro irrecuperável, aí esse você tem que desconectar tudo, tirar as pinças, desligar o robô e começar de novo. Né? E na medida que, vamos colocar uma situação extrema, você tentou religar o robô e ele não ligou, ciência, você tira o robô do circuito, termina a cirurgia por via laparoscópica ou por via aberta, mas eu volto a dizer, eu nunca vi essa situação acontecer. Ok. A professora Alessandra, ela está perguntando qual é o tempo de pós-operatório e se existe a diferença entre a cirurgia convencional e a robótica em relação a isso. O tempo de pós-operatório ele vai depender muito mais do tipo de cirurgia que você fez do que propriamente se ela é robótica ou não. Tá? Quando a gente compara a robótica com outras abordagens, laparoscópico, mesmo cirurgia aberta, eu estou colocando na minha prática diária. Então, hoje, 70% dos pacientes que eu opero de próstata, vamos colocar o mesmo tipo de cirurgia, 70% desses pacientes eu dou alta no dia seguinte. Se eu opero de manhã numa terça, na manhã da quarta ele está em casa. Se eu opero à tarde na terça, na manhã da quarta ele está em casa. Então, muitas vezes, com menos de 24 horas, esse paciente está de alta. Se a gente faz uma cirurgia de maior porte, por exemplo, uma cirurgia para câncer de bexiga, onde você tem que fazer retirar a bexiga e reconstruir a bexiga com o intestino, então o pós-operatório é completamente diferente. Então, vai variar, primeiro, que tipo de cirurgia você está fazendo, segundo, o tipo de paciente que você está operando. Tem paciente que se recupera muito mais rápido, tem paciente muito mais frágil. Agora, dentro da mesma cirurgia, na minha prática clínica, eu tenho observado que eu tenho conseguido dar alta mais precoce ao paciente de robótica do que o paciente não robótico. E a outra, ela fez 2 questões. Não, foi exatamente essa. Foi isso, né? Suelen Soares, ela está perguntando se tem algumas estatísticas de erro na cirurgia com robô. Se existe algum número relativo a isso. Não sei, não tenho conhecimento. Deixa eu ver mais.
Marlon Bruno está perguntando se existe alguma autorização diferente para cirurgia de robô ou cirurgia convencional do paciente. Se o paciente precisa fazer, autorizar de Sim. alguma maneira, não. Ou é o mesmo procedimento? Não. É a mesma coisa, o mesmo procedimento. Na realidade, como eu costumo dizer, a cirurgia, vou voltar a falar da próstata. Então, a cirurgia de próstata, você conversa com o paciente que tem o problema e indica a cirurgia. O cirurgião que faz cirurgia aberta, ele vai indicar aberta. O cirurgião que faz laparoscópio, vai indicar laparoscópio. O cirurgião que faz robótica, vai indicar robótica, porque você, do ponto de vista ético, você tem que oferecer aquilo que você faz melhor para o paciente. E se você é meu paciente, eu vou indicar aquilo que eu faço melhor. Então, é por isso que eu não posso dizer que está errado fazer cirurgia aberta, está errado fazer cirurgia laparoscópica, não. O certo é fazer aquilo que você pode fazer de melhor. Do ponto de vista de autorização com o paciente, termo de consentimento informado, essas coisas, não existe uma mudança. Simplesmente eu estou usando um equipamento a mais para fazer a mesma cirurgia. O que a gente vê é que os convênios, aí vamos falar de autorização para o funcionamento de maneira geral, os convênios eles não autorizam a cirurgia robótica. Eles autorizam a laparoscopia e o uso robótico tem que ser arcado pelo paciente, ou seja, a taxa para a utilização daquele equipamento, o convênio ele não se sente na responsabilidade de autorizar. Então, a única diferença é quando você entra nesse mérito, né, da questão das operadoras e de convênios. Monique Ribeiro, ela está perguntando se existe alguma função totalmente automatizada do robô. Ou ele, na verdade, ele sempre vai fazer somente o que o médico está manipulando. Até esse momento, ele vai seguir o que o médico quer que faça. Então, por exemplo, a definição de por onde ele vai entrar do cirurgião, a partir do momento que a gente acopla e prepara tudo e vai fazer um ponto-alvo, sou eu que escolho qual é o alvo da cirurgia, tipo de instrumental que vai utilizar o cirurgião que escolhe, e na hora que eu estou no console operando, todo movimento, que braço usar, que lado eu coloco o braço, que movimento fazer, sou eu que decido. Então, o robô ele realmente não tem nenhuma autonomia até o momento desse tipo de cirurgia. Mas nesse caso, doutor, vamos supor que você esteja lá realizando um corte, certo? O robô ele tem alguma garantia de segurança do tipo, você não vai poder cortar mais do que normalmente corta. Então, para evitar que a pessoa corte em excesso, ele tem algum tipo de bloqueio disso? Não tem um bloqueio porque é o seguinte, a gente parte do princípio de que quem vai operar seria a mesma coisa se a gente pudesse aplicar isso, por exemplo, para cirurgia aberta. Eu estou com a tesoura na mão, cortando uma estrutura e a minha tesoura me bloquear o corte. Não tem como fazer isso, porque a partir do momento que eu uso o robô como um instrumento, eu estou usando a tesoura robótica como um instrumento, assim como na cirurgia aberta eu uso a tesoura convencional, a gente parte do princípio de que eu sei o que eu estou fazendo. Então, assim, eu vou utilizar uma estrutura próxima de um vaso, por exemplo, e eu estou cortando aquela estrutura e o vaso está perto. Se eu chegar perto do vaso, o robô não vai bloquear a minha mão. Porque, eventualmente, pode ter cirurgia que eu preciso cortar aquele vaso. Então, ele não tem essa autonomia de me impedir de fazer alguma coisa, né? A não ser que alguma coisa do sistema não esteja dentro dos conformes, aí ele bloqueia. Mas tudo estando organizado, todo o aparato pronto, o cirurgião tem autonomia para fazer todo o movimento necessário. Professora Alessandra. Oi, eu sou a professora Alessandra, sou da enfermagem da medicina. Tudo bom, doutor Clóvis? Tudo bom, Uma das Alessandra, perguntas que eu gostaria de... Vou bem. Eu também tive a oportunidade, né, de ficar mais encantada ainda com a tecnologia. A gente viajou com o doutor André. E quantas cirurgias, em média, um profissional médico consegue realizar por dia? Quantas cirurgias, em média, um profissional médico consegue realizar com a cirurgia robótica? Depende também da cirurgia. Então, por exemplo, uma cirurgia de próstata, vamos falar dela de novo, ela dura aí, em média de tempo cirúrgico, 1h30, 2 horas no máximo, tá certo?
Mas uma cirurgia de bexiga, ela pode demorar 5 horas, 6 horas, então depende de que cirurgia você está executando. Tem cirurgias que são muito mais rápidas. Uma cirurgia que é muito pouco feita com robô por exemplo, cirurgia de adrenal, de glândula adrenal, porque o robô ele não traz tantas vantagens quanto sobre a laparoscopia. Então, por exemplo, uma cirurgia de laparoscopia você consegue operar, eventualmente, uma cirurgia de adrenal em meia hora, 40 minutos. Né? Então, se você fosse fazer isso com robô, você poderia fazer várias. Já de bexiga, você não consegue fazer várias. Então, tudo vai depender de que tipo de cirurgia você está operando. Tá, obrigada. Doutor Clóvis, Suelma Soares está perguntando se existe alguma perspectiva da robótica atuar de forma singular, substituindo definitivamente a cirurgia não robótica. Essa pergunta é interessante porque é o seguinte, é sim e não, não é? Porque toda aquela cirurgia, a rigor, toda cirurgia ela pode ser reproduzida por um robô, ou quase toda cirurgia, mas tem cirurgias que não precisam do robô. Então a gente tem que trabalhar com bom senso. Então, por exemplo, cirurgias endoscópicas. Uma cirurgia, o paciente tem um cálculo no ureter, obstruindo o rim dele. Eu posso operar com o robô se for um cálculo muito grande que eu não consiga resolver por via endoscópica. Né? Estou falando à luz dos dias atuais. Então, é preferível fazer uma cirurgia endoscópica do que usar um robô para um cálculo menor. Né? Cirurgia de próstata benigna para uma próstata menor do que 80 gramas, é o padrão que a gente utiliza. Então, abaixo de 80 gramas, eu não preciso fazer uma robótica, eu consigo fazer isso por via transuretral, por endoscopia. Mas toda aquela cirurgia que é abdominal, eu tenho a possibilidade de reproduzi-la por via robótica. Então, se eu curo uma fístula vésico-vaginal por laparoscopia, eu posso fazer com robótica. Se eu vou reimplantar um ureter, eu posso fazer com robótica. Uma plástica da pelve renal, eu consigo fazer com robótica. Câncer de próstata, câncer de rim, retirada só do tumor renal ou do rim inteiro. Então, toda aquela cirurgia que é feita aberta e que pode ser feita por laparoscopia, eu também posso executá-la de maneira robótica. A gente só tem que ter o bom senso para não hiperindicar uma abordagem que pode não trazer tantos benefícios, malefício não vai trazer, mas pode não trazer benefícios e pode ter um incremento do ponto de vista de custo. É uma coisa que você tem que estar atento também. Professor Jaelso. Doutor Clóvis, como nós estamos aí em tempos difíceis, né? Tempo de pandemia, exato. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco aí os efeitos, né, da pandemia aí nas práticas, nas atividades aí dos grupos, né, cirúrgicos aí, robóticos aí, tanto aqui no estado ou de outros que você conhece. Na realidade, isso foi uma situação mundial que trouxe uma discussão grande a respeito disso. Né? Quais seriam os cenários, que pacientes a gente deveria operar, quando a gente deveria operar. Então, alguns consensos foram feitos pela Sociedade Europeia de Urologia, tem várias especialidades, mas eu estou falando especificamente da minha. Então, a Associação Europeia de Urologia, a Associação Americana de Urologia, a Sociedade de Cirurgia Robótica, a própria Sociedade Brasileira de Urologia, ela lançou e publicou artigos e escreveu guias sugerindo o que a gente devia fazer. Então, em virtude da pandemia, a recomendação é suspender toda e qualquer cirurgia eletiva que possa aguardar. Então, por exemplo, cirurgia de urgência eu não tenho como suspender, então eu tenho que operar o paciente. Cirurgias oncológicas, por exemplo, o paciente tem um câncer mais avançado, cuja espera poderia trazer prejuízo para a evolução da doença. Então, esse paciente eu tenho que operar. Pacientes com tumores iniciais, eu posso esperar, né, analisando cada caso a caso, eu posso esperar para operar esse paciente numa condição melhor. E quais são os riscos disso? Por exemplo, um paciente que está contaminado, mesmo que não tenha sintomas, e a sala de cirurgia contaminar a equipe médica e ter um pós-operatório desfavorável. Outra é o paciente não ter a doença e, eventualmente, contaminar. Esse é menos comum, por quê? Porque a ideia é que você teste os profissionais que estejam operando
né? E o hospital, ele tem, eu estou falando especificamente aqui do hospital que eu trabalho, o português, ele tem todo um fluxo de pacientes, ou seja, os pacientes que têm Covid estão internados em tal lugar, os que não têm estão em outro lugar, e para evitar esse cruzamento. Então, a chance de um paciente ser contaminado porque foi internado, ela é muito pequena, né? Existe, mas ela é muito remota, né? E outra é o pós-operatório em si. Um paciente que tem a doença, que esteja contaminado, ele submetido à cirurgia, ele poderá ter um desfecho ruim, né? Do ponto de vista de pós-operatório, e não é interessante. Um trabalho chinês publicou que pacientes portadores de Covid submetidos à cirurgia, a taxa de óbito naquele serviço, naquele país, foi de 20%, é altíssimo, então é proibitivo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Exclusivamente operar urgências, que não pode esperar, e casos de câncer que não pode esperar, porque senão o paciente ele vai ter um prejuízo pelo outro lado. Além de tudo, se você mantém a cirurgia sendo desempenhada sem essa interrupção, você está consumindo um número muito grande de EPIs, né, que podem faltar no atendimento ao paciente de Covid. Então, o cirurgião que ele vai operar hoje uma cirurgia, ele não entra como Mozart viu, só com a máscara, com gorro, capote. Então, tem que ter um capote estéreo, tem que ter uma máscara específica, uma segunda máscara por cima, tem que ter aquele face shield cobrindo o rosto, tem todo um protocolo, tem que ter cuidado com a aspiração, tem que ter cuidado com a fumaça do bisturi elétrico. Então, assim, a ideia é você minimizar os riscos, né? Limitando, assim, o número de cirurgia realizada. Por essa razão, o número cai em todas as instituições no mundo que passaram pela pandemia, o volume de cirurgia eletiva vai cair. E a gente está exatamente numa fase de estudo para o recomeço, né? Ou seja, na hora que a gente tiver um momento seguro, aí a gente vai realmente recomeçar as cirurgias eletivas sem qualquer tipo de prejuízo para o paciente ou para a equipe de colaboradores. Ok. Dr. Clóvis, temos mais 3 perguntas, né? Então, rapidamente aqui, Diniz Simone fala que entende-se com o advento do 5G, redes de comunicação ultras rápidas, se abrirá a possibilidade de fazer cirurgias remotas em outros centros. Estando o cirurgião em sua base e operar o paciente em outro lugar ou país, já há um debate sobre isso no Brasil? Essa perspectiva ela é real, né? Inclusive, assim, a gente mostrou aqui com uma tecnologia muito menos avançada, ainda em 2001, foi realizada uma cirurgia de vesícula através do robô ainda antigo. Então, a própria criação do robô, o robô ele foi criado com essa intenção, de você poder fazer uma cirurgia remota, tipo, tá num campo, num local de guerra, e que você não tem essa disponibilidade, mas tem lá uma estrutura com robô, e cirurgiões prontos para auxiliarem o cirurgião à distância. Então, isso é possível. Essa discussão, ela se renova ainda mais com a questão da tecnologia 5G. Qual vai ser a consequência disso, a gente não sabe, mas isso é uma coisa totalmente possível, é pensado sim, essa discussão ela acontece, e eu acho que vai favorecer, de repente, você oferecer cirurgia para pacientes à distância que não tem disponibilidade, talvez, de vir para o local onde o cirurgião ali opera. Para isso, ia ter que ter equipamentos nesse local, né, e também cirurgiões treinados para auxiliar essa cirurgia e, numa eventualidade, assumirem a cirurgia. Hoje, o que a gente faz no Hospital Português, na maioria dos hospitais, o console onde a gente opera, ele está dentro da mesma sala onde está o paciente. Mas, eventualmente, em outros hospitais, tem uma sala separada, onde se coloca o console, e a sala cirurgia é uma sala contígua, né? É uma forma remota ainda, mas não ainda utilizando os cabos de fibra ótica, mas essa possibilidade, ela realmente é real. É possível. Gabriel Patrício, ele está perguntando se a indicação da cirurgia robótica ela é especificamente do médico ou o paciente também tem
a questão de opinar sobre, sei lá, sobre se é mais viável para ele, o medo de... Qual é o receio quando um paciente, na verdade, ele tem acesso à informação que é um robô que vai estar fazendo a cirurgia com ele? Isso é uma coisa que... Um médico, né? Essa é uma coisa que eu volto a valorizar, a questão da relação do médico e paciente. Então, hoje, dentro do computador, você tem uma série de informações e não é incomum, não, o paciente chegar no consultório perguntando sobre a cirurgia robótica, ouvindo especificamente porque eu faço cirurgia robótica, ou outro cirurgião faz cirurgia robótica, e ele vai procurar aquela tecnologia. Cabe ao cirurgião mostrar para o paciente se o caso em questão se aplica o uso da robótica, né? Então, se o paciente tem câncer de próstata e procura uma cirurgia desse tipo, e eu vou ter que dizer para ele, sim, eu prefiro fazer robótica por tal e tal razão, porque é melhor, as vantagens são essas, assim, assado. Mas se chega um paciente, por exemplo, fazer uma cirurgia de fimose e fala, doutor, eu queria fazer com robô. Você não precisa de robô para fazer cirurgia de fimose. Entendeu? Então, o paciente, ele vai, diante do problema que ele tem, das informações que ele captou, ele tem que ir ao médico e a indicação da cirurgia, com uso ou não do robô, ele parte do médico. Né? Se esse paciente ele procura um cirurgião que não faz cirurgia robótica, o cara faz só cirurgia aberta, ele chega, doutor, eu quero que o senhor me opere com robô. É uma situação que é impossível, porque o cirurgião não tem treinamento da robótica, ele é cirurgião aberto. Então, ele vai convencer o paciente de que ele, o médico desse paciente, opera melhor aberto, e o paciente vai escolher se quer operar aberta com o médico dele, ou se vai querer optar pela tecnologia. E aí ele procura outro médico, porque ele procurou, porque ele pesquisou, ou porque alguém indicou, mesmo o próprio médico. Então, assim, eu eventualmente recebo pacientes encaminhados por colegas que não fazem robótica. Estou com um caso, sim, favorável, eu gostaria que você operasse. O paciente me procura com esse encaminhamento. Então, a indicação é muito mais médica do que propriamente do paciente. Dr. Clóvis, Patrícia Mergulhão está perguntando. Dr. Clóvis, gostaria de saber se é na tutoria que vocês fazem o ensino dos aspectos comportamentais dos médicos em lidar com a robótica na cirurgia ou em outro momento, já que imagino que não seja apenas o aprendizado técnico que habilita para fazer a cirurgia. Isso é interessante, porque é o seguinte, muitas vezes você percebe que, primeiro, o treinamento do equipamento robótico ele faz como todo mundo. Ele faz naquele sistema do local que ele tem que visitar, aprender a mexer no equipamento, passar por todas aquelas etapas, até que chegue no momento da tutoria. Nesse momento, o tutor que tem mais experiência, que já operou mais, que já viu mais, ele vai conseguir perceber a evolução daquele cirurgião. Então, existe relatos de cirurgiões que tentaram ingressar para a robótica e não conseguiram e desistiram. Porque ele não conseguiu se adaptar àquele novo paradigma. Porque muda tudo, muda tudo. A relação olho-mão é diferente, entendeu? Quando eu estou operando direto, eu estou olhando para a minha mão, eu sei o que é que eu estou fazendo. Quando eu estou operando com um console, eu estou operando no equipamento, olhando aqui para frente, mas meu paciente está lá do outro lado. Então, essa dinâmica muda. E vai também da questão do treinamento prévio do cirurgião. Então, assim, o cirurgião ele sabe operar bem, ou ele não sabe operar tão bem, e aí ele muda para a robótica. Então, como ele vai evoluir ali, vai depender muito dele, a percepção do tutor na hora de liberar é nesse sentido. Então, por exemplo, se o cirurgião está fazendo um movimento e o movimento não é adequado, eu intervenho, eu disse, isso aqui, peraí, deixa eu lhe mostrar como é que faz. Eu entro, pego, faço, mostro como é que faz, na outra cirurgia isso se repete, e depois de um tempo a gente vai entender se esse cirurgião ele tem condição de seguir ou não. Então ele vai ser liberado ou não. Essa é a preocupação de você ter o treinamento e colocar pessoas certas para treinar, para poder entender como aquele cirurgião dali para frente ele vai prosseguir na sua prática médica diária. Ô, doutor, existe algum projeto que o senhor tenha conhecimento a respeito de alguma empresa ou alguma instituição que está fazendo o próprio robô brasileiro com essa finalidade? Desconheço. Por enquanto, o robô cirúrgico
que eu saiba, nenhum projeto. Na América, aquilo que eu mostrei para você, as companhias que estão investindo em tecnologia robótica para uso em cirurgia, elas são basicamente do hemisfério norte, né? Canadá, Estados Unidos, Europa de maneira geral, Japão, China, Coreia. No hemisfério sul não tem nada. E dentro do cenário que a gente vive no Brasil atualmente, pela questão de pesquisas e incentivo às pesquisas, eu acho que a gente, nesse momento, está cada vez mais longe. Professor Jael, professora Maria. Eu acho que a gente já está adiantada no tempo, não é? E a gente poderia ficar aqui conversando, porque é muito interessante a gente poder ter essa conversa multidisciplinar. São muitas as curiosidades, mas eu espero que a gente depois possa ter outro momento. Obrigada, Dr. Clóvis, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua abertura. Enriqueceu com certeza todos que estiveram nesta live, e parabenizo pela apresentação. Obrigada. Eu que agradeço muito, né, a vocês três, a Mozart, a Elsa, a você, Maria, pela iniciativa, tá certo? Pelo convite tão gentil de falar sobre isso que eu faço na minha prática diária, que de fato é uma coisa que me dá muito prazer. Medicina é uma profissão que eu gosto muito de praticar, gosto muito de cirurgia, e a tecnologia é uma coisa que sempre me envolveu. Então, eu concluí a minha especialização em urologia no ano 2000, são 20 anos. As primeiras cirurgias laparoscópicas aqui em Pernambuco, ainda como residente, eu tive a possibilidade de participar, e sempre busquei isso. Então, sempre, logo depois da residência, fui a São Paulo, fui à França mais de uma vez, fiz essa minha formação na França, sempre buscando caminhar naquilo que a gente pode oferecer de melhor, aliado à tecnologia, para os resultados dos pacientes. Então, isso é uma coisa que dá um prazer de fazer, de estudar, de ler, de discutir, né? Então, eu só posso agradecer essa oportunidade de vocês me darem de participar desse debate, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, um número considerável de pessoas, e espero ter podido ter passado as informações adequadas e respondido as questões da maneira que vocês gostariam. Bem, doutor Clóvis, nós aqui agradecemos. Podemos dizer que esse aí foi um dos efeitos colaterais bons da pandemia, né? Só assim nós tivemos essa oportunidade, né, de ter um pouco mais de tempo, né, e poder iniciar, e espero que essa colaboração, né, daqui para frente siga, né, adiante aí. Agradecer também ao professor Mozart, né, que está fazendo a sua pós-graduação conosco, né, no programa da UPE e com participação também da UFPE, né, por todo o esforço aí que ele se dedicou aí em montar a infraestrutura, né, e fazer todos os contatos. Então, doutor, esperamos que todos saímos dessa em breve, né, em condições aí saudáveis, pelo menos. Que melhore essa situação e que a gente possa sair dessa tranquilo, né? A gente vai passar por um período meio duro, mas espero que tudo termine bem. Eu coloquei no chat aí meu telefone pessoal e meu e-mail, caso alguém precise de alguma informação, tem nosso contato aí. Doutor Clóvis, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, né? Desde quando nos recebeu para mostrar ao vivo uma cirurgia e agora na palestra. Agradecer ao professor Jael, a professora Maria, que se dedicaram também para fazer acontecer essa live. Agradecer ao SESMAC, agradecer aos alunos que estão participando dessa live, juntamente com todas as outras pessoas, né? Então, enfim, foi muito esclarecedor, foi muito interessante do ponto de vista médico e do ponto de vista tecnológico. Então, eu nunca vi um médico falar com tanta propriedade de tecnologia. Parabéns, doutor.
Obrigado, meu amigo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Maria. Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos. Lembrar que essa apresentação vai ser disponibilizada e vamos depois divulgar onde ela vai estar, né, disponível, tá bom? Beleza. Obrigado a todos. Um abraço e agradeço a todos. Um abraço. Até mais.